E se no filme de Dragon Ball Super Hero ou no mangá adaptado o Gohan tivesse enfrentado um Cell Max perfeito com a forma Beast e não o Cell Max da segunda forma, será que o contexto do vilão teria sido melhor? Fala galera do Hero Experience, beleza? Aqui quem fala é o Ramon, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, o filme de Dragon Ball Super Hero trouxe um trabalho em cima de Gohan, Piccolo e os outros Guerreiros Z por conta da trama se passar na Terra, enquanto Goku e Vegeta estão treinando no planeta do Bills com a presença ilustre do Broly. Contudo, por mais que o vilão Cell Max do filme de Super Hero tenha sido um vilão bem fraquinho em questões de desenvolvimento, por conta de não conter uma personalidade, que eu fiquei aqui imaginando se um Gohan Beast versus um Cell Max perfeito, trazendo um antigo vilão à tona, melhoraria o filme. A gente sabe que para os fãs de Dragon Ball, e se perguntar dos animes, que o Freeza da saga de Namekusei foi o melhor vilão de todos os tempos por conta de abranger um vilão sem piedade quando o assunto é impor os seus objetivos, não importando os métodos, e quando eu digo aqui os métodos, lembrando do antigo Freeza de Dragon Ball Z, é relembrar praticamente a destruição de inúmeros planetas, inúmeras raças, criaturas, como foi com os Saiyajins, os Namekuseidins, mostrando que o Imperador do Mal do Universo 7 era realmente implacável quando o assunto era a sua também personalidade maléfica. Enquanto Freeza tinha o plano de primeiramente ser imortal e depois de dominar o universo, que o Cell, por outro lado, sempre quis se tornar o guerreiro perfeito, desde que ele era uma simples criatura no laboratório do Dr. Makijero. Isso a gente presenciou desde a sua aparição, que foi investigada pelo Trunks do futuro mais o Gohan e a Bulma, encontrando lá a antiga máquina do tempo do Trunks, até a jogada também do Dr. Makijero, fazendo o androide evoluir a partir das absorções dos androides número 17 e a número 18. O Cell Max em Super Hero foi feito a partir dos dados do Cell que enfrentou os Guerreiros Z e tendo o lançamento precoce perante a análise e o cronograma feito pelo Dr. Hido, que é neto do Dr. Makijero. Em Super Hero, é dito pelo próprio Dr. Hido algumas coisas importantes que influenciaram nesse Cell Max sem personalidade do filme. O primeiro é de que o Cell, feito pelo Dr. Hido, por mais que ele tinha o corpo físico concluído, que o controle cerebral levaria tempo, por conta de conter células especiais que aumentavam e evoluíam conforme ele capta a energia e amadurece, nos provando talvez que se o Magenta tivesse esperado, talvez o vilão pudesse ganhar um corpo perfeito e uma mentalidade, assim como foi vista no passado, pois a base dele foi a mesma feita que a do Cell antigo, abordando então as famosas células de Goku e seus amigos e também de alguns vilões, como foi o caso do Freeza. Dr. Hido ele afirmou para o Magenta que se ele tivesse despertado o Cell Max antes da hora, o que foi realmente o que rolou, que ele se tornaria a maior piada de todas, porque se ele perdesse o controle, o mundo que o Magenta queria conquistar, ele iria para os ares por conta do seu espesso poder. Então, o próprio roteiro do filme de Dragon Ball Super Hero, infelizmente nos entregou um vilão bem fraco nesse quesito de desenvolvimento, já que o Cell Max, que enfrentou o Gohan Beast, apenas ficou lá gritando, igual um louco, enfrentando também os Guerreiros Z, o Piccolo Laranja, e depois tomando 2 golpes do Gohan Beast com o icônico chute e também um Makanko Sapô. Se no lugar do Cell Max da segunda forma fosse aí o Cell que enfrentou o Gohan, um Cell Max perfeito, que a gente teria um pequeno problema para apimentar um pouco esse vilão no filme, até porque, mesmo sendo um Cell Max perfeito, podendo evoluir a partir, quem sabe, da absorção dos androides Gama 1 e Gama 2, ou nem precisando deles, que o maior problema seria de como o Cell lembraria do Gohan e da época que eles tiveram essa grande batalha no planeta Terra para gerar aquele grande fator vingança contra o filho do Goku, sendo que ele foi morto até virar pó com um épico lá Kamehameha do Gohan. Para que isso pudesse acontecer, a gente precisaria de algum dado deixado pelo Cell antigo que morreu em Dragon Ball Z e sendo achado pelo Dr. Hido ou alguém de sua equipe, ou senão um desejo das esferas do dragão, trazendo de volta essa lembrança do antigo Cell para o novo Cell Max perfeito. Se fosse um Cell Max perfeito contra um Gohan com uma maior minutagem do que foi a do filme, que isso com certeza acenderia a nostalgia do passado em ver o vilão, a voz do vilão e toda a sua personalidade em Super Hero para lutar contra um Gohan Beast, só que lembrando, dando ainda mais poder para esse novo Cell Max perfeito, por conta de que mesmo do filme sendo muito poderoso, que ele não foi sequer capaz de atingir um dano no Gohan após ter adquirido a nova forma Beast. Então,
para que o cenário de batalha fosse equilibrado, isso precisaria de mais poder para o Cell Max perfeito para que o Gohan tivesse aí mais dificuldade ao enfrentá-lo, como também envolvendo agora o Piccolo, Gotenks e até os Gamas em uma nova luta. Um detalhe bacana que o Toyotaro colocou como novo no mangá, envolvendo a adaptação do filme de Super Hero, foi com Goten e Trunks utilizando a roupa de super-heróis e virando Super Saiyajins, provando aquela grande inspiração, né, para o Dr. Hido que ele criasse os Gamas a partir dos pequenos Saiyajins e uma interação muito bacana dos quatro lutando juntos contra o Cell Max. Um grande problema que a gente consegue enxergar analisando todo o filme de Super Hero é o rush extremo que fizeram na batalha final, não dando tempo suficiente de termos, né, um Gohan Beast, por exemplo, lutando ao lado do Piccolo Laranja, pois se pegarmos a aparição do Cell Max até o Makanko Sapo final do Gohan, que a gente teve apenas 20 minutos de luta, sendo bem diferentes, por exemplo, dos 5 minutos de Namekusei, não é verdade? Então, envolver um trabalho em equipe, como foi a jogada cômica do Gotenks, dando uma cabeçada no Cell Max, rachando a parte superior, por exemplo, que nós poderíamos ter um outro golpe em conjunto para que o Cell Max perfeito fosse finalmente destruído. Se fosse apostar em um golpe icônico, com certeza seria em um dueto de Makanko Sapo, de Gohan e Piccolo juntos, estilo que rolou o Kamehameha contra o Cell, que contou lá, né, com o Goku apoiando através do Sr. Kaiô, ou se não, um Masenko de Gohan e Piccolo juntos, pois para quem não sabe, né, todas as técnicas do Piccolo têm referências e significados ao clã demoníaco, e o Masenko e o Makanko Sapo são uma dessas técnicas. Envolver um Cell Max perfeito seria digno de um filme melhor ou de um vilão melhor do que foi o antigo Cell Max? Com certeza, porque o próprio Dr. Hido no filme ele confirma que o vilão seria uma piada se fosse lançado precocemente, foi o que aconteceu. Porém, se o filme fosse em questões de gráficos, na maneira que a gente sempre teve, adotando lá os melhores animadores, como foi o Yuichi Karazawa animando aquele Vegeta vs Broly muito épico, e se a luta também contra o Cell Max perfeito fosse mais elaborada, tendo cenas aí mais engraçadas e sérias, aumentando o tempo da luta principal, seja no filme ou na adaptação do mangá, que isso ficaria bem mais interativo do que apenas aqueles, né, 3 movimentos finais do Gohan envolvendo a luta com o Cell Max, até porque o Gohan ele só tancou o soco do Cell Max após despertar a forma Beast em primeiro, faz aquele chute que é em seguida uma referência lá do vilão de Dragon Ball Z, e em terceiro o destrói com o Makanko Sapo na cabeça, não dando o tempo necessário para, né, uma luta aí maior entre os seres mais poderosos. É aquele negócio. Parece que o intuito dos criadores do filme foi apenas deixar a mensagem do Piccolo para o Gohan de que ele pode, né, se tornar o mais forte a qualquer momento, não importando o processo de como ele chegou lá, por conta do histórico do personagem e as sagas apresentadas no passado. Mas e pra você? O que você acha disso tudo? Você concorda que um Cell Max perfeito traria muito mais respeito para o personagem, uma imponência maior para o vilão Cell Max que foi apresentado no filme de Super Hero? Será que os dados do antigo Cell, relembrando o que aconteceu no passado entre ele e o Gohan, poderia apimentar um pouco mais o enredo do filme? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Não esquecendo que se você perdeu os 2 últimos vídeos do canal, é só clicar em um desses cards, já que agora nós ficamos todos por aqui. Um grande abraço a todos, valeu, falou e fui!